Bom, estamos aqui hoje com o professor Mário Lozano, uma das referências no mundo em teoria do direito e filosofia. Quero dizer, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar nosso convite. É uma honra, um prazer enorme. Enfim, realmente muito obrigado. Sou eu que agradeço. O professor Mário Lozano, enfim, para os alunos que estão no início da graduação que ainda não conhecem, é um professor com uma trajetória, enfim, bastante longa. Enfim, foi professor da Universidade de Turim, de Pávia, diversas universidades no mundo, enfim, Yale, no Japão, Hong Kong, e aqui no Brasil em mais de 8 universidades, enfim, do Nordeste do país, Pernambuco, enfim, da USP, na Federal do Rio Grande do Sul. Essa semana está dando um curso aqui na UERJ muito bacana sobre os sistemas jurídicos no mundo, e é sobre isso que a gente vai debater um pouquinho mais hoje, enfim, em cima da obra dele. Eu queria, em primeiro lugar, começar sempre com a nossa pergunta de por que o senhor decidiu se tornar professor, como o senhor passa de aluno a professor da Universidade de Pavia, depois de Turim, onde teve uma vida assim, acadêmica muito repleta, traduziu a obra do Kelsen, teve uma parceria longa com o professor Norberto Bobbio, que é, para a gente aqui no Brasil, um professor bastante, enfim, conhecido, que dialoga e gosta, muito querido. Assim. O começo de uma atividade dentro da universidade é sempre um pouco casual, porque eu sou o primeiro da minha família, como meu primo, que chega dentro da universidade. Os outros da família não entraram na universidade. O meu interesse pela cultura foi naturalmente o que me impulsou a aprofundar os temas universitários, as distintas matérias da Faculdade de Direito que eu fiz em Turim. O primeiro exame do primeiro ano que eu fiz foi o exame de Filosofia do Direito com o professor Norberto Bobbio. E a partir desse momento eu continuei trabalhando com Norberto Bobbio durante 40 anos. Até o final dos 4 anos do curso, depois como assistente do professor Bobbio, depois como colega na Universidade de Milão, mas sempre voltando a Turim e sempre tomando contato. Assim que eu entrei diretamente na vida universitária através desse contato absolutamente excepcional. Claramente a vida universitária nunca é fácil e o meu começo ficou bastante complicado, assim que eu passei alguns anos nas empresas privadas. Em Turim, a única empresa privada grande que existia era a Fiat, e eu trabalhei no setor financeiro da Fiat no começo e depois na editora Einaudi junto com o professor Bobbio. Assim que a minha preparação inclui também essa parte prática que eu apreciei muito porque me ofereceu a possibilidade de conhecer o mundo da economia ao lado do mundo universitário. De outra maneira, seria uma transição da estudante a assistente sem conhecimento do mundo da economia, que é um mundo importante, que é o mundo da economia real. Mas o contato com Bobbio durou do primeiro ano até a morte de Bobbio em 2004, assim que são praticamente mais de 40 anos de trabalho conjunto. E isso marcou profundamente a minha carreira, mas também o meu modo de ver o direito, a teoria do direito, a história da filosofia do direito, que é um dos assuntos que mais me interessa. É bom, o senhor tem uma expressão que eu acho encantadora, que é descalçar os chinelos eurocêntricos. Depois dessa longa trajetória e rica, enfim, na Itália, o senhor percorreu o mundo também, tanto do ponto de vista físico, mesmo visitando as universidades, percorrendo, dando cursos, quanto na sua obra O Grandes Sistemas Jurídicos. Conta um pouco mais dessa trajetória, como é que se deu essa relação, em especial com as universidades brasileiras? Vamos dividir o assunto em duas partes. Tem um primeiro ponto, porque eu cheguei, como europeu, a me ocupar das situações extra-europeias. E segundo, como foram os contatos e como cheguei aqui. As duas coisas se juntam, efetivamente. O próprio Bobbio é um grande filósofo e teórico geral do direito. Mas exatamente nas discussões com Bobbio, falo dos anos 68, 70, já se começava a sentir muito, por exemplo, o problema da descolonização. A essa altura, uma vez, Bobbio usou uma expressão típica que
ainda não se havia chegado a uma teoria verdadeiramente geral do direito. Essa expressão, teoria verdadeiramente geral do direito, chamou a minha atenção, porque efetivamente me di conta que um autor como Kelsen, que eu estudei a partir dos anos da universidade, a partir desse ano, esse Kelsen é um autor de uma teoria europeia do direito e, precisamente, de uma Europa industrializada. Os outros estados, na Itália em geral, na Europa, não eram objeto de estudos de direito comparado, etc. Eu comecei desta maneira a abrir os olhos sobre os direitos extra-europeus. Em 1968, o professor Alessandro Passarent-d'André, outro meu professor da Universidade de Milão, foi nomeado presidente da Associação Mundial dos Filósofos do Direito e eu como secretário-geral. Nessa ocasião, eu comecei a tomar contato e dois amigos ficaram muito vinculados comigo. Junichi Aomi, no Japão, e Miguel Reale, aqui no Brasil. E Miguel Reale, poucos anos depois do nosso encontro em 68, me convidou ao Brasil. Eu cheguei em São Paulo em 1973 e comecei com o primeiro curso de informática jurídica aqui no Brasil e todavia existe um livrinho dessa data que é o começo da informática jurídica, que hoje tem um aspecto de arqueologia tecnológica, porque tem as fichas perforadas e outras coisas que já não existem, não? Mas o começo foi assim. E para completar, chegando aqui na USP, eu comecei a estudar o problema da aplicação da informática ao direito brasileiro. E duas pessoas, Dinho de Santi Garcias e outras, participaram desse curso e depois aplicaram a informática no Tribunal de Alçada, se chamava a essa altura, de São Paulo. No mesmo tempo, eu me dizia, não é possível estudar e automatizar o direito de um Estado novo para mim, como o Japão, como o Brasil, sem conhecer a história do Brasil. E o próprio Miguel Reale, ao qual eu perguntei qual poderia ser o autor mais interessante para um primeiro contato com a teoria jurídica brasileira, me indicou Tobias Barreto. Eu comecei a estudar Tobias Barreto e depois, como sempre, resulta que todos os juristas são parentes. Tobias Barreto foi o tradutor de Rudolf von Jhering, o alemão, que eu traduziu na Itália. E depois eu desenvolvi toda uma série de estudos com Tobias Barreto e descobri que uma parte da família de Jhering vivia aqui no Brasil, em particular uma parte da família vivia, os últimos, a bisneta, viviam em São Paulo e no Rio. Assim que o contato ficou cada vez mais articulado e eu continuei quase todos os anos voltando ao Brasil e ocupando-me progressivamente de outros aspectos da teoria jurídica brasileira e da história jurídica brasileira. Eu acho muito interessante que essa sua trajetória de vida também se reflete na obra Os Grandes Sistemas Jurídicos por dois aspectos originais que ela tem em relação a outras obras, como, por exemplo, a do René Davy sobre os sistemas jurídicos. Eu gosto muito mais da abordagem que o senhor faz por dois motivos. Um primeiro, eu acho muito interessante o direito comparado que o senhor faz a partir de um método diacrônico e sincrônico, não só de uma perspectiva mais mecanicista, mas também contextualizando na história. E eu queria ouvir num primeiro momento como é que foi essa metodologia, enfim, explicar um pouco mais para construir essa obra. É bastante complicado sintetizar porque, em geral, o começo foi o contato com o direito comparado. Mas os juristas que se ocupam de direito comparado focam num instituto, por exemplo, a propriedade, a sociedade anônima, e comparam as regras da sociedade anônima no direito italiano com o direito francês e o direito alemão. Eu, de acordo com as raízes bobianas e as raízes da Universidade de Turim, tinha um interesse também
diacrônico, histórico. Eu queria ver não somente qual é hoje o direito positivo sobre a sociedade anônima, mas, por exemplo, como se chegou a esse tipo. E aqui voltamos ao meu problema aqui no Brasil. Eu precisava indicar como automatizar, por exemplo, os procedimentos jurídicos no tribunal, mas no mesmo tempo desejava conhecer como se chegou às regras de direito processal. A essa altura se precisa substituir ou integrar a metodologia do direito comparado com a metodologia histórica. Assim que acontece que eu trabalho como filósofo do direito, mas também como historiador da filosofia do direito. E depois com muitos outros interesses, como por exemplo o direito como elemento de um mundo cultural, uma visão cultural do direito que é típica do Miguel Reale, padre, que foi o meu mentor na minha chegada aqui. E nesse momento também o senhor trabalha bastante, e é o aspecto original, esse direito na América do Sul como um todo, enfim, a exportação de determinados códigos, você falava ontem no curso da UERJ, enfim, a partir de Portugal, Espanha, enfim, para cá, que chega, enfim, primeiro, digamos assim, um aspecto religioso com os jesuítas, a Bíblia, e depois os códigos. Isso tanto na América mais espanhola, enfim, América do Sul, quanto no Brasil, enfim, da colonização portuguesa. Isso também é um aspecto bastante original de outras obras que, quando vão falar da América, se reportam basicamente à América do Norte, que eu acho problemático. Bom, isso é um pouco a visão que hoje é dominante da América do Norte, como é dominante do ponto de vista econômico. Mas o meu interesse em fazer uma teoria verdadeiramente geral do direito, como dizíamos antes, foi também de olhar como se desenvolveu o direito na América Latina, porque a América Latina começou como colônia que recebia os textos jurídicos da Espanha e de Portugal, mas depois se independizou e depois desenvolveu uma elaboração autônoma de um direito de origem romana ocidental. O resultado foi que eu, chegando aqui no primeiro ano com 1973, dizia, com o Miguel Reale, comecei a ver que o direito do Brasil não coincidia como história com o direito dos outros estados da América Latina. O Brasil não tinha uma revolução com sangue e mortos como na América de origem hispânica. E por isso eu comecei a estudar e notei que, na realidade, a visão europeia de um direito que continuava aqui não era tão linear, tinha um desenvolvimento autônomo. E por isso comecei a estudar e, quando organizei todos os sistemas jurídicos do mundo no livro que tem esse nome, reservei uma parte, quase uma pequena monografia, ao direito na América Latina de fala portuguesa ou de fala espanhola, porque é um desenvolvimento ignorado na Europa continental até agora. Se começa a estudar algum autor, mas sempre do ponto de vista de específicas instituições ou obra e não como conjunto e desenvolvimento histórico. Eu acho muito interessante que o senhor considera que existe uma família realmente jurídica do direito da América do Sul. E é interessante também essa narrativa de outras histórias e de outras realidades fora da Europa. Hoje de manhã na UERJ o senhor falava da Turquia, falava também do Japão, de uma maneira muito interessante. Então, na obra o senhor trabalha também a Índia, a China. Desse quadro não eurocêntrico, não europeu, o que mais te tocou dessa peregrinação, digamos assim, pelo mundo? Bom, essa é efetivamente uma luta contra o eurocentrismo, porém, na consciência que eu não posso superar o eurocentrismo, porque eu sou europeu. E, nesse sentido, o primeiro estudo do direito que eu fiz foi o estudo do direito italiano, que tem raízes romanas, é um direito europeu, e na minha formação cultural fica como o elemento de comparação dos outros direitos, que podem ser o direito islâmico, o direito da América Latina, o direito do Japão.
a coisa que se precisa não é chegar a realizar o eurocentrismo, que, repito, é subjetivamente impossível, mas ter a honestidade intelectual de tentar superar o eurocentrismo, tentando olhar os mesmos problemas de uma perspectiva diferente, que é a perspectiva do japonês, que vê chegar as naves negras do Comodoro Perry com os canhões pontados sobre a capital, é a perspectiva dos estados da América Latina, que surgem como estados independentes e tentam organizar-se como estados autônomos, criando códigos, constituições novas de acordo com a própria estrutura. Claramente, a grande dificuldade é a dificuldade dos idiomas, no sentido que os idiomas orientais são idiomas difíceis e por isso a minha predileção para a América Latina é que, do ponto de vista cultural, a América Latina é o que eu chamo de outro Ocidente. Porque aqui continua a mesma tradição religiosa, a mesma tradição linguística, a mesma tradição jurídica que tem o seu fundamento no direito romano. Assim que, chegando aqui, continuam de maneira nova, de maneira enriquecida também, elementos que já se conhecem. E o contato com a realidade e também com o povo, com a gente, é facilitado pelos dois idiomas que se falam. Chegando no Japão, apesar da boa vontade do japonês e apesar do idioma comum que hoje é o inglês, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Os textos escritos são textos, na realidade, para um europeu e para qualquer não niponista, são textos fechados com 7 sigilos. O idioma é um idioma complicado, os jesuítas diziam justamente que é um idioma diabólico, não dá para aprender, e por isso o contato é muito mais mediado através de intérpretes, cultores de outras disciplinas e não tão direto como aqui na América Latina. Aqui na América Latina, se eu preciso de um código ou de um texto legislativo, busco o código ou texto legislativo. Ou é o espanhol ou é português, mas o problema é claro. Na Ásia tem o Japão, a Coreia, a China, a Ásia Meridional com toda essa quantidade de idiomas. E isso é uma complicação enorme. Depois tem o grande bloco do direito islâmico, que não é somente em árabe, tem o árabe, o persiano moderno, o farsi e todos os outros idiomas. Assim que o contato fica um pouco mais complicado. Hoje, graças a Deus, existe como metalíngua o inglês e, em certos casos, o francês, que ajuda enormemente o estudo. E depois, a pessoas que estudou os distintos direitos precisa ter uma metodologia para sintetizar os resultados da leitura e para organizar esses resultados de acordo com uma sequência histórica que seja compreensível ao leitor, que na generalidade é o leitor europeu e, nesse caso, precisa ter algumas referências claras para o leitor europeu. Eu acho muito interessante esse esforço que é sincero, é notável, de superar ou diminuir esse eurocentrismo. Agora, é claro, como o senhor mesmo fala na obra, há algum grau de etnocentrismo, porque você olha de algum lugar esse mundo. Então, mas ainda assim é notável. Você percebe o esforço de ler os autores locais. Então, o senhor leu Clóvis Villar-Vilacqua muito bem, enfim, leu Teixeira de Freitas, André Bellos. Então, assim, esse esforço realmente de conhecer a realidade tanto nos textos dos autores locais, que são pouco trabalhados, quanto em vir e ver. E, enfim, a gente está nesse processo de julgamento do impeachment que encerra hoje. Enfim, e o senhor falando que ficou até tarde da noite acompanhando, enfim, os posicionamentos no Senado antes disso. Então, achei, assim, realmente você nota na obra e na vida do senhor um esforço sincero de conhecer esse mundo, enfim, apresentar um pouco para a gente. E aí, já caminhando um pouco para o final dessa nossa entrevista, nosso bate-papo, eu queria saber se teve alguma pergunta
ou algum tema que eu deixei de fazer que o senhor gostaria que alguém tivesse feito, de modo que se tivesse um tempo um pouco livre para falar o que o senhor acha mais importante, enfim, nesse momento? Muito difícil, porque no campo agora da teoria jurídica, os problemas que enfrentamos na Europa são, graças a Deus, problemas que não existem na América Latina. A América Latina já tem um número suficiente de problemas, mas o problema que agora temos na Europa é o problema da imigração e o problema da convivência do direito islâmico com os direitos da Europa continental e os direitos, como o da Inglaterra. Até agora o problema aqui na América Latina não surgiu. A comunidade que chegou da Síria, do Líbano no Brasil se integrou sem problemas. No Brasil não tem falta de espaço, graças a Deus, que na Europa já a coisa é muito diferente. E por essa razão o problema que afeta hoje a Europa não se sente. Mas a cabo dos próximos 20 anos e da próxima geração, precisaremos lidar com esse problema da integração num contexto europeu de um direito extra-europeu muitas vezes difícil de harmonizar com as nossas posições. No direito de família, em muitos outros aspectos. Isso será o reto dos próximos anos e, nesse caso, a falta de união da assim chamada União Europeia é um problema que se junta aos outros problemas dos quais já indiquei sinteticamente a essência. Isso é mais ou menos a perspectiva do futuro que afeta mais a velha Europa do que o jovem continente americano. Bom, então só queria realmente agradecer a presença do senhor, reiterar que é uma honra, um prazer muito grande, enfim, conhecer o autor por trás do livro. Enfim, eu conheci quando estava no início do doutorado, o professor Gustavo Siqueira me passou uma palestra do senhor muito boa, fiquei encantado com a palestra, desci, fui na livraria da UERJ comprar o livro imediatamente, li, achei maravilhoso e, enfim, recomendo muito a leitura quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, porque aqui é mais um bate-bola, enfim, apresentar algumas ideias centrais importantes, mas reitero a importância de ler, enfim, conhecer o tema a fundo. Agradeço muito a atenção e espero no futuro voltar aqui no Brasil para retomar os temas, porque são temas que se desenvolvem de um dia para outro, praticamente. Assim que cada ano teremos novos argumentos sobre os direitos mundiais. Esperamos ver-nos no ano próximo. Muito obrigado.